Abra tu os meus olhos, porque eu por mim mesmo não conseguirei fazê-lo. Abra tu, ó Deus, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 18. Vamos abrir os olhos, com os olhos abertos. 2 Coríntios 4:4, diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não tenham conhecimento da verdade. Então observe, quem tem os olhos vendados tem a incredulidade no coração. Então quanto mais os meus olhos são abertos, olhai e vede. Quanto mais os meus olhos são abertos, mais o meu coração é aceso e mais a minha fé, ela precisa necessariamente ser motivada. E por vezes, ela precisa, sim, por vezes, ela precisa receber desafios para que haja estímulos. E ela, uma vez estimulada, seja exercitada e em tudo Deus sempre glorificado. Então vamos lá. Livro das Revelações, o livro da história nas mãos, Apocalipse capítulo 5, quando diz-nos assim no verso 3: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pôde abrir o livro e nem olhar para ele. Verso 4: E eu, João, chorava muito. Por quê? Porque sou um mimado, sou um Nutella? Não. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, se o livro não é aberto, resta-me lágrimas. Se o livro não é aberto, o pregador não tem inspiração e nem mensagem para pregar. Quem canta não encontra graça, virtude, inspiração para cantar. Quem compõe não recebe de Deus a graça para compor. Então, o livro precisa ser aberto. Aí você entende por que muitas igrejas vivem um verdadeiro marasmo espiritual, uma terra sólida, árida, infrutífera, espinhosa, cheia de ervas daninhas, porque não abre o livro. Não há colheita sem semeadura. Então João ensina-nos, aonde o livro não é aberto, eu não tenho motivo para alegrar-me. É por isso que há cultos xoxos, sem graça, reuniões sem vida, protocolares, mas sem sentido. Por mais que haja nesta ortodoxia, uma organização, uma liturgia, não vale. Se o livro não for aberto, os louvores não tocam, não alcançam. A mensagem pregada é só um discurso máximo, no máximo, superlativando, bem ensaiado. É só isso. Aí você entende por que o indivíduo, ao invés de abrir a boca, o coração, e ficar gritando a plenos pulmões, implorando e outros ameaçando para que os membros compareçam, não é mais fácil abrir o livro? Abra o livro. Abra o livro. Se você não semear, não terá o que colher. E o que você pode semear? A palavra de Deus. Ela é a semente genuína, verdadeira. Lucas 8, versículo 11. E eu chorava, disse João, porque não achei ninguém, e não há mesmo. É a lógica do Salmos 24. Quem subirá? Cerra os céus, porque não há. É a lógica de Isaías 5. Ai de mim, eu vou perecer porque eu sou um homem impuro. E olhando em redor, habito em meio a homens como eu, de impureza de lábios. Mas de repente, verso 5, e disse-me um dos anciões, ancião, experiente, né? Não chores. Por quê, João? Porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Há outras mensagens, já tem outras mensagens, que eu trabalho a ideia de que João vê o cordeiro, o ancião vê o leão é de cima e os céus nos veem diferente. Não é o assunto dessa matéria. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Jessé que venceu. Então quem é que abre o livro? Os vitoriosos. E quem é que vence? Os que têm o livro aberto sobre si.
Há uma palavra de vitória sobre mim? Claro que há. Por quê? Porque o livro foi aberto. E quem abriu o livro? Ah, não pode ser outro. Aquele que é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7, sinônimo de plenitude, selos. E eu olhei, disse João, verso 6, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, e tinha 7 olhos, e tinha os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Chifre na Bíblia, ó, chefe. Chifre na Bíblia fala de poder, enunciado, trombeta, se trombeteia a chegada de um rei. Então ele tem 7 chifres, sabe o que é isso? Ele tem o poder, e o poder pleno. 7 na Bíblia, sinônimo de um ciclo, sinônimo de plenitude, onipotência de Deus. Fica tranquilo, o onipotente abrirá o livro. Aquilo que ninguém lá, aqui ou acolá, aquele e aquilo que ninguém em lugar algum pode fazer, fique tranquilo, o onipotente fará. Aquela porta aberta que ninguém pode abrir, fique tranquilo, aquele que tem o portentor, o aleluia, alma se alegra, o possuidor, o dono de tudo, ele tem os 7 chifres. Isso é, ele tem todo o poder. Mateus 28, 18, é-me dado não a parcela, é-me dado todo o poder, não sobrou poder para mais ninguém. Todo o poder está concentrado nas mãos de Jesus. E mais do que os 7 chifres, ele tem os 7 olhos. Falando do quê? Da onisciência. Seus olhos estão voltados em todos os lugares, em todas as direções. Não há nada que você pense, que você fale, e mesmo que você não fale, mas apenas pense. É por isso que Deus diz coisas a teu respeito que você não entende, porque Ele viu o que você não viu, Ele ouviu o que você não ouviu, Ele sabe o que você não sabe, Ele foi aonde você não pôde ir. Ele promete o que você não pode fazer, mas Ele promete segundo a eficácia de seu poder. Ele tem 7 chifres, falando de poder. Ele tem 7 olhos, falando de onisciência. E mais, Ele também tem os 7 Espíritos de Deus, falando o quê? Do Deus que habita, do Deus que presentemente está enviados, diz o texto, a toda a terra. Então Ele é onipotente, 7 chifres. Ele é onisciente, 7 olhos, e Ele é onipresente, os 7 Espíritos de Deus. Isso é, aquele que tem Deus em toda sua plenitude. Então, alegre tua alma. Ao abrir o livro, você perceberá. Quem tem o livro aberto, descobre o poder de Deus sobre ele. Quem tem o livro aberto, descobre a presença dele sobre si. Quem não, fecha o livro. Então, querido irmão, querido obreiro, querido pastor, querido líder, pelo amor da tua alma, pelo amor dos teus liderados, feche o livro do besterol e abra o livro da Bíblia. Feche o livro da filosofia humana e abra o livro que o Cordeiro tem nas mãos. Ele morreu para abrir, para desatar. Então, pelo amor de Deus, abra o livro na tua igreja. Desculpa, abra o livro nos teus cultos. Chame para o teu altar pessoas que têm o livro aberto. Porque o livro fechado não resolve nada, por mais belo que seja. Que tempo é esse que nós vivemos, em que a Bíblia tornou-se, para nossa tristeza, apenas um instrumento, quando não um amuleto, apenas um instrumento. Um instrumento do quê? Um design, paleta de cores, apenas um objeto de decoração. Que é isso? A Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. Então, em nome de Jesus, abra os 7 selos. Isso é, abra o livro. E quem pode fazer? Jesus. Para que ele fez? Para que o seu selo, para que o seu livro não fique mais fechado. Então abra o livro no teu trabalho. Traga o livro aberto para as tuas conversas. Vão te chamar de chato, de crentarrão. Melhor do que te chamar de ladrão. Melhor do que te chamar de safado. Desculpa. Melhor do que te chamar de ignorante acerca de Deus. Melhor do que te chamar de falastrão. Então deixa eu chamar. Essa fala em Bíblia. Não falar em quê, meu irmão? Guinness Books. Vou falar em quê, meu irmão? Quem me alcançou? Quem me salvou? Quem me libertou?
É Bíblia, gente. Vou falar o que? Da tradição, quem sabe? Vou me prender na tradição, nas filosofias. Ah, tudo que sei é que nada sei. É nisso? Nessas coisas, essas falácias? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Se já não bastasse o império de Satanás, para nossa tristeza, se já não bastasse toda estratagema diabólica para que o livro não seja aberto nas escolas, locais públicos, em tantos outros locais, o diabo tem trabalhado para fechar o livro, pelo amor de Deus. Na igreja, não, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa nação, sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Não permita que a Bíblia, o livro, seja selado na tua igreja. Não faz sentido algum. Ele está fechado. Abra o livro. O que é que eu vou fazer para que as pessoas que estão desanimadas e entristecidas venham para a igreja? Abra o livro. O que é que eu vou fazer para que os enfermos encontrem fé, né, para lutar contra suas dores, seus traumas? Abra o livro. E aquele casal problemático, aquele obreiro problemático, aquele irmão que desanima e aquele que desestimula, como é que eu vou animá-lo? Abra o livro. Estou arrepiado, gente. Como é que o nosso culto pode melhorar? Abra o livro. Não percebeu ainda? Está lutando, batendo, malhando, ferro frio. Chama no WhatsApp. Que mais? Chama no WhatsApp, faz videozinho. E não adianta, gente. Todas essas coisas podem contribuir. Mas se não abrir o livro, serão propagandas enganosas. Abra o livro. Essa é a minha palavra. Por que abrir o livro? Se eu não sou digno, mas aquele que se fez digno. Aquele que se fez digno. Digno sempre o foi, mas fez-se digno porque a Bíblia diz que ele precisou necessariamente morrer e padecer para abrir o livro. Então, João, está chorando por quê? Para de chorar as pitangas. Para de chorar as mazelas. Ai, estão abrindo uma porta de igreja do meu lado. Ai, mas é lógico, você está com o livro fechado. Lembra de Lucas 3? Leia Lucas 3. Tem lá no templo Anás, Caifás, o templo embelezado por Herodes, toda a liturgia, todo o sacrifício. Mas tem um louco, tem um lunático, esquizofrênico, tem um cara que fala brabo, que fala sério, que ralha. Sabe o que é ralhar, né? Palavra da roça. Que chama atenção, que confronta os seus ouvintes. E a turma vai lá por quê? Por que a turma vai lá ouvi-lo? Se eles não se vestem com a indumentária sacerdotal. Por que a turma vai lá ouvi-lo? Se ele não é polido como Herodes. Atos 12. A turma olhava o Herodes falando e dizia assim, meu Deus do céu, parece um Deus. E ele se ensoberbece, tentando tomar o lugar de Deus, morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Igual um monte de gente está morrendo aí, a míngua, porque não dá glória a Deus. Aí por que a turma deixa de ouvir um polido para ouvir um aparentemente ignorante? Que se veste de uma maneira exótica, que fala de maneira ríspida. Lucas 3. O que é que esse homem tem? Ué, Lucas 3:2. A palavra de Deus foi a João Batista no deserto. Pronto. Palavra de Deus, sabe o que é isso? O livro foi aberto na boca de João Batista no deserto. Disse Jeremias, iludiste-me, ó Deus, fiquei iludido, nunca mais falarei no teu nome. Mas quando pensei calar-me aqui dentro, ardeu uma chama, um fogo, oh glória! Que fogo é esse? É o livro aberto. Aberto. O livro aberto. Ô Ilquias, vamos achar o livro que foi perdido dentro da lei, dentro da nossa liturgia, dentro das nossas questões ritualísticas. Então, em nome de Jesus, Jesus morreu para que o livro fosse aberto. Então, não abrir o livro é negar a morte vicária, substitutiva, a morte sacrificial, a morte redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em nome de Jesus, não pise em sangue inocente. Em nome de Jesus, não blasfeme contra o sangue. Em nome de Jesus, não há nenhuma agenda na sua igreja que substitui, nenhum programa que é terreno, que substitui a palavra, o livro. Abra o livro insistentemente. Bíblia, abra o livro. Como é que eu vou resolver meus conflitos? Abra o livro. Como é que eu vou me sentir animado? Abra o livro. Onde é que eu vou buscar conselho? Abra o livro. Quais questões administrativas? Abra o livro. Leia o livro de Neemias. Como gerir pessoas? Abra o livro. Jesus, nosso exemplo maior.
Como fazer expedição missionária? Abra o livro, livro de Atos. Abra o livro, lá tem ensinamento para tanto. Abra o livro, é simples. Abra o livro. Termino com uma história, que eu não sei se é história ou história, mas eu vou contar como uma história. Fala-se que determinado pai enviou seu filho para determinada cidade e que mensalmente ele enviava o recurso. Vendo que seu filho desperdiçara e não deveria, ter determinado cuidado, ele perguntou ao seu filho: você está lendo a sua Bíblia? O filho disse: não, pai, eu realmente não estou lendo. Então, próxima mesada do próximo mês será uma Bíblia. O filho disse: pai, Bíblia eu tenho, eu preciso de mesada para pagar a faculdade, para pagar livro. O pai enviou uma Bíblia. No mês seguinte, o filho disse: pai, eu estou atrapalhado com as minhas contas, porque ao invés do pai me mandar o recurso, me mandou uma Bíblia, um livro. Livro eu tenho vários. O pai lhe perguntou: você está lendo o livro? Tô, pai, tô lendo. Mas vai me mandar a mesada do mês? Vou. O que o pai mandou de novo? A Bíblia. Terceiro mês, o que o pai mandou de novo? A Bíblia. Passados 6 meses, o filho já pensando em voltar. E o pai com a mesma pergunta: está lendo a Bíblia? Soube-se a notícia trágica de uma morte de acidente. Seu pai morreu. No dia de sua morte, seu pai o deixara e agora ele pensara: por que o meu pai ficou insistindo? Eu queria apenas pagar a minha faculdade, comprei os seus sonhos. E ele ficava com essa história de Bíblia, abre o livro, está lendo. O que tem nessa Bíblia? Ele abre a primeira Bíblia e ali estava o dobro do necessário para um mês. Ele abre a segunda Bíblia e ali estava o dobro para o necessário daquele mês. Ele abre a terceira Bíblia e ali estava o dobro para o necessário daquele mês. Pegou ou não? Abra o livro. Tem aí dentro mais do que o necessário para o mês, para o ano. Abra o livro. Ah, se eu pudesse, em nome de Jesus, entrar aí dentro e dizer: abra o livro.